Você apaga a luz, acomoda a cabeça no travesseiro, os ombros tensos, as pernas inquietas, a mandíbula travada sem você perceber. O corpo deveria desligar, mas não desliga. Você vira para o lado, tenta respirar mais fundo. Pensa, hoje vai ser diferente. Não é. Você fica ali, com o coração no ritmo de quem não terminou o dia. A cabeça revira a conversa do almoço, a conta que precisa pagar, o médico que precisa marcar. 1 hora se passa, depois mais meia. Você sabe esse silêncio onde só existe você, o teto e o relógio. E talvez o mais cansativo seja a próxima parte: acordar de manhã e fingir que dormiu bem, tomar café com pressa, sair para a rotina como se a noite não tivesse pesado e carregar durante o dia inteiro esse cansaço silencioso que ninguém vê. Existe um espaço entre acordado e dormindo, uma ponte invisível que o corpo precisa atravessar. Quando essa ponte não existe, o cérebro fica preso. E é nesse intervalo de poucos minutos que mora a chave para uma noite inteira de sono. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que acontece nessa ponte, porque depois dos 55 ela fica mais difícil de atravessar. E o que você pode fazer ainda esta noite, em 7 minutos, para que seu corpo entre no sono profundo de verdade. A razão pela qual isso acontece é mais específica do que você imagina, e entender esse mecanismo é o que muda tudo. Meu nome é Doutora Helena Pires. Há mais de 20 anos eu pesquiso e compartilho estudos científicos sobre saúde do sono e bem-estar noturno, para ajudar pessoas acima de 55 anos a dormirem melhor sem depender de remédios. O que eu observei repetidamente ao longo de toda essa pesquisa é que o que separa quem dorme bem após os 55 de quem não dorme não é o que essa pessoa faz dentro da cama, é o que ela faz nos 7 minutos antes de deitar. 7 minutos antes da cama, não dentro dela. Pode parecer pouco, mas esses 7 minutos são o que decide se o corpo vai conseguir entrar no sono profundo ou se vai passar a noite inteira flutuando entre cochilo leve e despertar precoce. Neste vídeo, eu vou te mostrar 3 mecanismos específicos que acontecem nesse intervalo. Você vai entender por que tudo o que você já tentou, melatonina, chá, banho quente, funcionou só pela metade e vai sair daqui com uma sequência prática e simples que pode aplicar esta mesma noite, sem comprar nada, sem mudar a rotina inteira. Mas antes, eu preciso te explicar o que muda no sono depois dos 55, porque sem esse contexto, nada do que vier a seguir vai fazer sentido. Pensa numa casa onde toda noite uma equipe entra em silêncio para fazer faxina. Eles arrumam o que ficou bagunçado, jogam fora o que não serve, organizam o que precisa ficar guardado. Mas essa equipe só trabalha em horários muito específicos. E se a porta não estiver aberta na hora certa, eles vão embora. O sono profundo funciona como uma faxina noturna do cérebro. E essa faxina tem uma janela específica para acontecer, geralmente nas 2 primeiras horas depois que você adormece. É nessas horas que o cérebro consolida a memória, equilibra hormônios, processa a emoção e literalmente limpa o que não serve mais. Depois dos 55, essa janela fica mais curta e mais fácil de interromper. E o que muita gente confunde com insônia é, na maioria das vezes, o cérebro chegando a essa janela sem estar preparado para entrar nela. A faxina tenta começar, mas a porta está fechada. Depois dos 55, o sono muda de várias formas. Os ciclos ficam mais curtos, o sono profundo fica mais raso, o despertar fica mais fácil. Qualquer barulho, qualquer luz, qualquer pensamento basta para quebrar o ritmo.
Você provavelmente já notou isso, mas existe uma mudança que poucos percebem e talvez seja a mais importante de todas. A transição do estado de alerta para o estado de sono fica mais lenta. O corpo não passa mais automaticamente de um modo para o outro. Ele precisa de um sinal claro. E quando esse sinal não chega, o cérebro fica em modo intermediário, nem totalmente acordado, nem dormindo de verdade. É por isso que melatonina sozinha tem efeito limitado. É por isso que um chá pode acalmar, mas não fazer dormir profundamente. É por isso que apagar a luz mais cedo só funciona às vezes. Todas essas estratégias agem no resultado. Elas querem que você durma, mas nenhuma delas trabalha a transição. Nenhuma delas constrói a ponte que o corpo precisa atravessar. E é aqui que entra o conceito que pode mudar a sua próxima noite. Eu chamo de ponte do sono. É um intervalo deliberado de 5 a 7 minutos antes de deitar. Uma transição estruturada onde o corpo recebe 3 sinais simultâneos que dizem ao cérebro: o dia acabou, pode começar a desligar. Não é um ritual místico, não é uma meditação longa, não exige equipamento, não exige silêncio absoluto, não exige nenhum talento especial. É uma ponte funcional que age em 3 sistemas ao mesmo tempo: o sistema nervoso, os músculos e a mente. E ela é especialmente importante depois dos 55, por uma razão simples. O corpo perde gradualmente a capacidade de fazer essa transição automaticamente. O que aos 35 anos acontecia em poucos segundos depois de deitar, aos 60 anos pode levar 1 hora, ou simplesmente não acontecer mais sem ajuda. A ponte do sono devolve o que o corpo deixou de fazer sozinho. Ela não força o sono. Ela cria as condições para que o sono volte naturalmente. Antes de eu te mostrar exatamente o que acontece nessa ponte, eu queria te pedir uma coisa. Me conta nos comentários qual desses 3 sinais você reconhece em si mesmo na hora de deitar: os ombros tensos, a mandíbula travada ou a mente que não desliga? E há quanto tempo isso está acontecendo? Semanas? Meses? Anos? Eu leio cada resposta, mas esse é apenas o efeito direto. O que poucos sabem é o efeito cascata, e é aí que tudo se conecta. Encontrei 3 padrões que aparecem repetidamente em pessoas acima de 55 que não conseguem dormir bem. 3 mecanismos que acontecem dentro daquela ponte de 7 minutos. E os 3 têm uma coisa em comum: a maioria das pessoas pula todos eles, todas as noites, sem perceber. O primeiro padrão eu chamo de mudança parasimpática. Pode parecer uma palavra técnica, mas a ideia é simples. Seu sistema nervoso tem 2 modos. Um modo de ação, para enfrentar, decidir, resolver, dirigir, lidar com problemas. E um modo de descanso, para digerir, restaurar, dormir. Esses 2 modos não funcionam juntos. Um precisa desligar para o outro ligar. Quando você respira lenta e profundamente, ciclos longos, com a expiração mais longa que a inspiração, você estimula um nervo específico chamado nervo vago. E o nervo vago é o principal mensageiro do sistema parasimpático. Ele é quem manda o recado. Pode desligar o estado de alerta. Pode entrar no estado de descanso. Estudos sobre variabilidade da frequência cardíaca sugerem que poucos minutos de respiração lenta deliberada são suficientes para o corpo registrar essa mudança de marcha. Não é teoria abstrata, é algo que o corpo responde quase imediatamente quando você dá o sinal certo. E aqui está a parte que importa para quem está acima de 55. O sistema nervoso autônomo fica mais rígido com o passar dos anos.
ele responde com menos sensibilidade a sinais sutis. Estímulos suaves que funcionavam aos 35 não funcionam mais aos 65. Aos 35, bastava deitar e o corpo entendia. Aos 65, deitar não é mais sinal suficiente. O corpo precisa de algo um pouco mais deliberado, um pouco mais consciente. E a respiração lenta é o sinal mais simples e, ao mesmo tempo, o mais poderoso disponível. Mas se for só respiração, o efeito é limitado. Esse é o efeito direto. Mas o sono não responde de forma isolada. O que acontece a seguir é o que poucos especialistas explicam. O segundo padrão eu chamo de desprezador dos pontos travados. Quando o sistema parasimpático começa a se ativar, o corpo libera tensão muscular acumulada. Mas atenção, ele só libera essa tensão se você der atenção a ela. Sem atenção, a tensão fica. E aqui está o problema. A maioria das pessoas acima de 55 vai dormir com 3 pontos travados sem perceber. Os ombros, subidos em direção às orelhas. O pescoço, rígido pela posição que ele segurou o dia inteiro. E a mandíbula, cerrada com mais força do que se imagina, muitas vezes apertando os dentes mesmo durante a noite. Esses 3 pontos enviam um sinal contínuo ao cérebro, um sinal que diz: o corpo ainda está em postura de alerta. E enquanto esse sinal estiver chegando, o sono profundo simplesmente não começa. Pensa o que isso significa. Você pode estar com os olhos fechados, na cama, no escuro, em silêncio. E mesmo assim, seu cérebro está recebendo o sinal de que ainda é dia, por causa dos seus ombros, por causa da sua mandíbula. Estudos sobre relaxamento muscular progressivo sugerem que a liberação consciente desses pontos antes de deitar reduz o tempo necessário para iniciar o sono e melhora especialmente a qualidade das primeiras horas, que, como já vimos, são exatamente as horas mais importantes para a recuperação após os 55. A liberação não exige técnica complicada, exige só atenção, e é por isso que poucos minutos antes de deitar funcionam tão bem. Você ainda está sentado, ainda está consciente, ainda consegue perceber onde o corpo guardou o cansaço do dia. Mas o terceiro mecanismo é o que conecta tudo, e é o que explica por que isso funciona especialmente bem para pessoas acima de 55. Antes de continuar, e porque o que vem a seguir é relevante para qualquer decisão que você tome a respeito do seu sono, eu preciso fazer uma pausa importante. As informações que você está recebendo são educativas e baseadas em pesquisas científicas. Elas não substituem a orientação de um profissional de saúde qualificado. Se seus sintomas de insônia são persistentes ou interferem na sua qualidade de vida, o passo mais responsável é conversar com um especialista. E quando esse ciclo se mantém ao longo do tempo, entra o terceiro mecanismo, o esvaziamento cognitivo. Pensamentos não resolvidos mantêm uma parte específica do cérebro, chamada córtex pré-frontal, em estado ativo. É a parte que planeja, antecipa, organiza, prevê. E enquanto essa parte estiver ligada, o cérebro inteiro entende que o dia ainda não acabou. Você pode estar exausto, pode ter passado o dia inteiro de pé, pode estar com sono físico, mas se a sua mente continua planejando o amanhã, abrindo a lista do que precisa fazer, revisando a conversa que teve, antecipando o que pode dar errado, o cérebro entende que ainda há trabalho e ele segura o sono. A solução é simples e fisicamente concreta. Transferir as preocupações para fora da cabeça, escrever em um pedaço de papel, mesmo que sejam só 3 frases curtas, sinaliza ao cérebro que aquele assunto agora está guardado em outro lugar
e ele pode parar de processar. Não precisa resolver, não precisa formatar bonito, não precisa nem escrever frase completa, só transferir. E aqui está o ponto que muda tudo para quem está acima de 55. Depois dos 55, o ritmo de pensamentos noturnos tende a ficar mais persistente. Preocupações com saúde, com finanças, com filhos, com netos, com decisões adiadas. A mente fica mais cheia justamente quando deveria estar mais vazia. O esvaziamento cognitivo escrito é especialmente eficaz nessa fase, porque dá ao cérebro um sinal físico de que aquela preocupação não vai desaparecer. Ela só está sendo guardada para amanhã. E essa diferença entre desaparecer e ser guardada é o que faz o cérebro soltar o pensamento e permitir que o sono entre. Estudos sobre respiração diafragmática lenta e ativação do sistema parasimpático mostram que poucos minutos de prática deliberada antes de dormir estão associados à melhor iniciação do sono. Pesquisas sobre relaxamento muscular progressivo têm sido investigadas há décadas. As evidências são consistentes. Reduzir tensão antes de deitar melhora a qualidade das primeiras horas de sono, exatamente as horas mais importantes para a recuperação após os 55. E estudos sobre journaling noturno, a prática de escrever pensamentos antes de dormir, sugerem que essa transferência cognitiva reduz o tempo de latência do sono em pessoas com mente ativa à noite. Uma observação honesta: nenhum desses três elementos isolado tem efeito tão consistente quanto os três aplicados juntos no mesmo intervalo. A pesquisa sobre o efeito sinérgico ainda está em desenvolvimento, mas relatos clínicos e observacionais apontam para o mesmo padrão. A combinação é maior que a soma. Agora, exatamente o que fazer esta noite? A ponte do sono, 7 minutos, antes de deitar. Minutos 1 e 2, respiração. Sente-se na beira da cama antes mesmo de deitar. Inspire pelo nariz contando até 4. Segure o ar por 2. Expire pela boca contando até 6. Repita por 2 minutos. Não precisa contar perfeito. O que importa é que a expiração seja sempre mais longa que a inspiração. É isso que ativa o nervo vago. É isso que diz ao corpo: pode começar a desligar. Minutos 3 a 5. Liberação dos pontos travados. Ainda sentado, leve a atenção aos ombros e deixe que eles caiam. Mexa o pescoço lentamente de um lado para o outro. Abra e feche a boca 2 ou 3 vezes para soltar a mandíbula. Se sentir tensão em outro lugar do corpo, dê atenção também, sem tentar mudar nada, só percebendo. A liberação acontece com a atenção. Minutos 6 e 7. Esvaziamento. Pegue um papel pequeno, não o celular. Escreva no máximo 3 frases curtas. Preocupações que ainda estão na sua cabeça. Não precisa resolver, só transferir. Depois, feche o papel, deixe na mesa de cabeceira e deite. Quando esperar resultado? Muitos relatam diferença na primeira ou segunda noite, mas o efeito mais consistente costuma aparecer entre o 10º e o 14º dia, quando o cérebro já criou a associação automática entre o ritual e o início do sono. Persistência é mais importante que perfeição, e se a insônia persiste por mais de 4 semanas, mesmo com prática consistente, ou se ela vem acompanhada de mudanças significativas no humor, na memória ou na energia diurna, o passo seguinte é conversar com um profissional. Eu quero te contar sobre Roberto. Roberto tem 67 anos, contador aposentado, mora em Belo Horizonte. Há quase 3 anos lutando para dormir uma noite inteira.
O padrão era sempre o mesmo. Ele deitava exausto às 10h30 da noite, mas no instante em que apoiava a cabeça no travesseiro, a mente disparava. Lista de coisas para resolver no dia seguinte. Conta de luz que precisava conferir. Conversa que tinha tido com o filho. Ele dizia para a esposa com uma certa resignação: meu corpo está cansado, mas minha cabeça parece que acabou de tomar café. Roberto tentou tudo. Começou tomando melatonina. Funcionou por algumas semanas, depois parou. Trocou para chá de ervas. Relaxava, mas não fazia dormir. Tentou dormir mais cedo, dormir mais tarde, banho quente, banho frio, ficar sem TV antes de deitar, ler livro físico em vez de tela. Cada estratégia funcionava por 2 ou 3 dias e depois perdia o efeito. Ele estava quase convencido de que era só da idade, que ele simplesmente não dormia mais como antes e que não tinha mais o que fazer. Quando incorporou a ponte do sono, 7 minutos, exatamente nessa sequência antes de deitar, nas 3 primeiras noites, Roberto sentiu apenas uma diferença sutil. O coração parecia mais calmo no momento de deitar. Nada espetacular, mas alguma coisa mudou. Na primeira semana, ele começou a adormecer em menos de 15 minutos, em vez de 1 hora. E por volta do 12º dia, aconteceu algo que ele não tinha mais experimentado em 3 anos. Roberto dormiu uma noite inteira, sem acordar uma única vez. A esposa percebeu antes que ele percebesse. No café da manhã, ela disse que ele tinha dormido tão profundamente que ela teve que conferir no meio da noite se ele ainda estava respirando. Roberto disse depois que aquela foi a primeira vez que se sentiu descansado de verdade desde que tinha se aposentado. Roberto poderia ter dormido melhor muito antes, se soubesse o que você sabe agora. Lembra do Roberto que eu acabei de te contar? Por quase 3 anos, ele deitou na cama, acreditando que precisava forçar o sono, que o problema era a idade, que não tinha mais o que fazer. Se Roberto tivesse atravessado essa ponte 7 minutos antes de deitar, 3 anos atrás, teria evitado 3 anos de noites perdidas, 3 anos de manhãs cansadas, 3 anos fingindo durante o dia que tinha dormido bem. Você tem essa informação agora. A diferença é que você ainda pode agir esta noite. Antes de você ir, eu queria te pedir um favor. Compartilhe este vídeo com alguém acima de 55 anos que está pulando essa transição todas as noites sem perceber. Pode ser um amigo, um irmão, um vizinho. 7 minutos antes de deitar podem mudar a noite dessa pessoa. E você pode ser quem leva essa informação até ela. Você merece acordar descansado, não conformado, descansado. E isso ainda é possível. Até o próximo vídeo. Eu sou doutora Helena Pires. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, o seu corpo ainda sabe dormir profundamente. Ele só precisa que você dê a ele as condições certas para isso. Nota importante: este vídeo é exclusivamente para fins informativos e educativos. Não substitui aconselhamento médico profissional. Se você tem sintomas persistentes de insônia ou dificuldades de sono que impactam sua qualidade de vida, consulte sempre um profissional de saúde qualificado que possa avaliar sua situação individual.